Fala galerinha, tudo bom? Seja muito bem-vindo à nossa semana 2 da parte de Química 2, beleza? Tranquilo? Galerinha, antes da gente começar essa semana 2, eu queria fazer uma breve revisão ou lembrar com vocês o que de mais importante nós vimos na semana 1. É muito importante, toda vez que você vai iniciar uma semana de estudos, você faça uma breve revisão daquilo que você viu na semana anterior. Isso ajuda a fixar os conteúdos mais importantes. Galera, na semana passada nós começamos o estudo dos gases. Na nossa pré-aula e na nossa aula presencial, nós vimos o quê? Nós vimos as propriedades dos gases. Nós vimos, que os gases eles são determinados por 3 variáveis: pressão, volume, temperatura, e que a determinação dessas 3 variáveis determina o que nós chamamos de estado de um gás. Eu gosto de dizer que estado de um gás nada mais é do que as características, o comportamento daquele gás em um determinado instante. Vimos também que quando você muda uma dessas variáveis, as características do gás também mudam. Por exemplo, você tem um determinado gás a uma temperatura, ocupando um certo volume e exercendo uma determinada pressão. Se você, por exemplo, aumentar a temperatura, as outras 2 variáveis, pressão e volume, também vão sofrer uma variação. E como as outras variáveis também sofreram uma variação, as características do gás, elas mudaram. Consequentemente, o estado do gás mudou. E nós vimos 3 transformações importantes. Nós vimos a transformação isotérmica, que é uma transformação que acontece a temperatura constante e onde há variação de pressão e volume. Nós vimos a transformação isobárica, que é a transformação onde a pressão é constante e ocorre uma variação de volume e temperatura. E a última transformação que nós vimos foi a transformação isovolumétrica, que é uma transformação que acontece a volume constante, variando apenas o quê? Pressão e temperatura. Trabalhamos essas transformações, trabalhamos também as leis que regem essas transformações. Isso foi o que a gente viu na pré-aula 1 e na nossa aula presencial 1. O que a gente vai ver hoje? Hoje eu quero trabalhar com vocês 2 tópicos importantes. O primeiro tópico, quero falar um pouquinho sobre CNTP e CATP, que vai ser super, mas super importante no estudo da estequiometria. Quando o Xandinho estiver vendo com vocês estequiometria, ele vai precisar desses 2 conceitos, CNTP e CATP, e nós vamos falar também sobre a equação de Clapeyron. Vai ser a nossa segunda equação dentro do estudo dos gases e, para mim, a equação mais importante de todas. Vamos fazer 5 questões e a gente vai tirar todas as dúvidas. Beleza? Vamos começar a nossa brincadeira? Vamos lá. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre as condições normais de temperatura e pressão. Lê comigo no slide. Olha só. As condições mais comuns de temperatura e pressão de um gás, adotadas como padrão pelos químicos e físicos, recebem os nomes especiais que normalmente são representadas pelas siglas CNTP e CATP. O que é CNTP? CNTP são as condições normais de temperatura e pressão. O que é CATP? São as condições ambientes de temperatura e pressão. Flávio, o que é isso? Pessoal, essas condições, elas são condições pré-determinadas. Por exemplo, quando eu falo para você que você tem uma determinada massa gasosa dentro das CNTP, eu estou dizendo para você que essa massa, ela está, olha para mim, a uma pressão de 1 atm, a uma temperatura de 0 graus Celsius. Beleza? O que é CATP? Condições ambientes de temperatura e pressão. Quando eu falo para você que você tem uma determinada massa de gás dentro da CATP, eu estou dizendo para você que esse gás ele está submetido a uma pressão de 1 atm,
olha o slidezinho aí, e ele está a uma temperatura de 25 graus Celsius. Tranquilo? Presta atenção em duas observações agora bem simples. Primeiro, repara que as temperaturas, elas estão na escala Kelvin. Não se esquece disso, tá? Toda vez que você for trabalhar com um gás, você tem que trabalhar sempre na escala Kelvin. Não tem exceção. Eu gosto muito de dizer, vocês sabem disso, a gente já passou pela primeira aula, né? Que toda vez que um professor de química, toda vez que um professor de biologia, toda vez que um professor de física, toda vez que um professor das ciências da natureza, ele fala para você sempre, turma, grifa isso, tá? Com aquele teu grifador com a cor mais chocante. Por quê? Porque dentro das ciências da natureza, o sempre, tá? É uma particularidade muito grande. Então, quando eu falo para você que dentro do estudo dos gases, você sempre vai trabalhar com a temperatura em Kelvin, você não pode esquecer disso. Tranquilo? Outra coisa importantíssima que você pode estar se perguntando. Você pode falar assim, Flávio, eu vou ter que decorar essa CNTP e essa CATP? Eu vou ter que decorar isso, é? Vê só. A priori, não. Por quê? Porque isso são dados que devem ser fornecidos na prova. Mas deixa eu falar uma coisa para você. A gente vai trabalhar tanto com CNTP e CATP dentro do estudo dos gases. Nós vamos trabalhar tanto, no caso, Xandinho vai trabalhar tanto dentro de estequiometria que você vai acabar o quê? Decorando. Isso vai entrar na sua cabeça fácil, 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 fácil. Então, nesse primeiro momento, não fica com aquela paranoia. Ai, meu Deus, eu vou ter que decorar. Ai, meu Deus, eu vou ter que decorar. Beleza? Outra coisa. Existem alguns vestibulares que eles não trazem o valor da CNTP. Vou dar um exemplo nosso aqui de Recife. O ano passado, a prova da Nassau, ela não trouxe os valores de CNTP. Ou seja, ela exigiu que o aluno soubesse esses valores. Flávio, isso é uma prática comum? Não, isso não é uma prática comum. No Enem é dado, no SSA2 é dado, tá? Na FUVEST, na Unicamp, todos esses dados eles são fornecidos. Mas, para que a gente não seja pego desprevenido, nós vamos trabalhar tanto que a gente vai acabar decorando. Beleza? Tranquilo? Vamos agora para o nosso segundo objetivo dessa aula. Eu quero apresentar para vocês agora, para mim, a equação mais importante dentro do estudo dos gases, que a gente vai utilizar essa equação também para resolver vários problemas fora do estudo dos gases. Você vai ver, vou falar de novo. Xandinho, dentro de estequiometria, ele vai precisar, em determinados momentos, pessoal, dessa equaçãozinha que eu vou mostrar para vocês, que essa equação é a famosa equação de Clapeyron ou a equação do gás ideal. Essa equação é famosíssima e você sabe que existem diversas frases para que você memorize essa equação. A frase que eu mais gosto é a frase que diz assim: por vocês nunca rezei tanto. Por vocês nunca rezei tanto. Flávio, quem é quem nesta equação? Vamos lá. Esse pezinho que você está vendo aqui é a pressão, beleza? Esse volumezinho que você está vendo aqui, tá? Esse V, olha, esse volumezinho que você está vendo aqui, esse V é o volume, beleza? Esse N que você está vendo aqui é o número de mols da amostra gasosa que você está analisando. Esse R é a constante universal dos gases. E esse T é a temperatura sempre em Kelvin. Muito bem, sempre em Kelvin. Presta atenção, beleza? É importante que você agora no seu caderno anote PV igual a nRT. Puxa uma setinha, P, pressão. Uma setinha, V, volume. N, número de mols. R, constante universal dos gases. T, temperatura. Legal? Turminha, tá vendo esse Nzinho aqui? Esse N é o número de mols. Como é que a gente acha o número de mols de uma amostra? A gente simplesmente pega o quê? A massa
que está sendo analisada daquela amostra e divide pela massa molar daquela substância. Fazendo essa substituiçãozinha aqui, ó, você vai ter PV igual Mzinho sobre Mzão. A massa da amostra gasosa que você está analisando é esse Mzinho, dividido pelo Mzão, que é a massa molar, R, constante universal dos gases, e T, que é a temperatura, sempre em Kelvin. Então você pode utilizar a equação de Clapeyron escrita dessas duas maneiras. Aí você pode falar assim, e como é que eu vou saber qual é a maneira que eu vou utilizar? Depende da questão, depende do que está sendo pedido. Tranquilo? Presta atenção nessa observaçãozinha aqui. R, ele tem um valor, beleza? Os dois principais valores de R, os dois valores mais solicitados em questões, tá? É o R 0,082 e o R 62,3. Aí você fala assim, Flávio, por que constantes com valores diferentes? Por causa das unidades. Não sei se você reparou, mas esse primeiro R que eu estou mostrando para você aqui, a unidade da pressão é ATM. Esse segundo R que eu estou colocando aqui, a unidade da pressão é milímetro de mercúrio. Então você vai ter que estar muito atento a que, se o problema te der a pressão em ATM, você tem que utilizar R 0,082. Se o problema te der a pressão, tá, em milímetro de mercúrio, você tem que usar R 62,3. Tranquilo? Outra coisa, repara que o volume está em litros, beleza? O volume está em litros. A temperatura em Kelvin, ok? Outra coisa que você deve estar aí, ó, se perguntando, Flávio, eu tenho que decorar esses dois valores? Não. Diferente da CNTP, esses dois valores, eles sempre serão fornecidos. Sempre serão fornecidos. Beleza? Tranquilo? Turma, agora a gente vai para a aplicação. Vamos cair agora em campo para a gente brincar um pouquinho e ver a aplicação de tudo isso que a gente trabalhou agora. Vamos embora. Pega as questões. Primeira questão diz assim, olha só. A bola utilizada em uma partida de futebol é uma esfera de diâmetro interno igual a 20 centímetros. Quando cheia, a bola apresenta em seu interior ar sob pressão de 1 atm e temperatura de 27 graus Celsius. Considere π igual a 3, R, olha aí a constante universal dos gases, 0,080, ele arredondou para os cálculos ficarem mais fáceis, e para o ar, comportamento de gás ideal e massa molar igual a 30 gramas por mol. No interior da bola cheia, a massa de ar em gramas corresponde a... Turma, deixa eu falar uma coisa para vocês importante. A gente já discutiu isso na nossa aula presencial. Vê só, galera, presta atenção. Todo problema de fisicoquímica, todo problema de estequiometria, todo problema, tá, de soluções, ele vai sempre te fazer uma pergunta. Então a primeira coisa que você tem que fazer, no caso aqui, de um problema de estudo dos gases, é você se perguntar, o que ele está me perguntando? Por quê? Se você sabe o que ele está querendo, você é capaz de elaborar uma estratégia para resolver a questão. Então, antes de você sair recolhendo dado, antes de você sair tentando colocar os dados numa fórmula, feito um louco, a primeira coisa que você tem que fazer é você se perguntar o que ele está querendo nessa questão. Então, galera, lendo o texto com muita atenção, você vai ver que lá no comando da questão, o comando da questão sempre é o último parágrafo antes das alternativas. Lá no comando ele diz o seguinte, no interior da bola cheia, a massa de ar em gramas corresponde a... Calma. Gente, o que ele está querendo? Vamos ver aqui? Olha só. A gente tem
uma bola de futebol. Dá um print desse slide. Dá um print. Printou? Olha aqui, olha. Printa. Galera, vê só. Tá vendo aqui a bola? Pronto. Dentro dessa bola tem ar. Ele está querendo saber, quando essa bolinha está cheia, qual é a massa de ar que tem dentro dela. Legal? Presta atenção. Ele não te fez uma pergunta? Pronto. Ele não vai querer que você seja um adivinho. Não é uma prova de adivinhação, gente. É uma prova de química. É uma prova de ciências da natureza. Muito bem feita, por sinal. Então, ele, com certeza, ele vai te dar uma série de dados, uma série de ferramentas para testar a sua habilidade com essas ferramentas. E essas ferramentas são os dados. O que você vai fazer agora? Depois que você sabe o que ele quer, você vai voltar para a questão para recolher tudo que ele te deu. Aí olha só o que ele te deu. Vê, ele te deu o diâmetro dessa bola, 20 centímetros. Ele te deu a pressão, 1 atm. Ele te deu a temperatura, 27 graus Celsius. Como eu estou trabalhando com gases, passei logo para Kelvin, tranquilo. Ele te deu π, também arredondado, 3. E ele te deu o quê? A massa molar do ar. Tranquilo? Turma, aí agora, eu vou ter que ser capaz de juntar todos esses dados para chegar aonde ele quer. Aí eu pergunto para vocês, galera, nós trabalhamos até agora com duas fórmulas de estudo dos gases, beleza? A equação geral dos gases e a equação de Clapeyron. Qual dessas equações eu trabalhei com massa? Me diga, vá, qual dessas? Foi a equação de Clapeyron. Então, gente, não tem outra saída. A única equação que a gente tem que utilizar é a equação de Clapeyron. Então, o que eu vou fazer? Vou lá na equação de Clapeyron. PV, Mzinho, Mzão, RT. Você está falando assim, Flávio, por que tu não colocou número de mols? Porque eu não estou querendo a massa. Então, eu já utilizei o quê? A segunda fórmula que eu apresentei para vocês. Tranquilo? Turma, se eu sei a fórmula que eu vou utilizar, o que eu vou fazer agora? Jogar nela. Tenho pressão? Tenho. Olha aqui, ó. 1 atm. Tenho volume. Opa, eita, peraí. Eita, Flávio, não tenho volume. Como é que eu vou achar o volume? Gente, a gente sabe que um gás, ele ocupa todo o volume do recipiente. Gente, isso não é uma bola. A bola, como ele deixa bem claro no texto, não tem um formato esférico. Então, eu posso achar o volume dessa bola utilizando o quê? O volume da esfera. Volume da esfera, 4/3 de π R3. 4/3 de π. Π é 3. Ei, presta atenção. R é raio. Ele te deu o diâmetro. Então aqui você não vai colocar 20 ao cubo. Aqui você vai colocar 10 ao cubo. Beleza? Porque é o raio. Tranquilo? Substituindo, pressão 1, volume 4. Quando você faz essa continha aqui. Beleza? Aí você diz assim, Flávio, eu não achei 4 não. Eu fiz a conta agora aqui na calculadora. Eu achei 4.000. Ei, você achou 4.000 centímetros cúbicos. Porque o raio não está em centímetro? 4.000 centímetros cúbicos. 1 centímetro cúbico, 1 ml. 4.000 ml. 4.000 ml são quantos litros? 4 litros. Por isso que eu coloquei 4 aqui. Porque eu não falei para você que o volume tem que estar em litros? Tranquilo? Então, Mzinho quem a gente quer. Mzão, massa molar. Tá aqui, ó. Olha ela aqui. 0,082. Beleza? Vezes 300. Turma,
fazendo essa continha aqui, que agora é conta, o mais importante é o raciocínio, fazendo essa continha, você vai achar a massa de gás presente dentro dessa bola cheia igual a 5 gramas. Tranquilão? Belezal? Gente, viu como é que se faz uma questão? A minha preocupação aqui, eu vou ser bem sincero agora com vocês, a minha preocupação aqui não está sendo com esse resultado, não. Eu quero desenvolver com você o quê? Uma metodologia para você responder qualquer problema que exija de você raciocínio lógico matemático. Tá? Então a gente vai para a segunda questão agora com a mesma metodologia. Tranquilo? Vamos embora. Segunda questão. Vamos. Certa massa de gás perfeito, cujo volume era de 5 litros, estava contida em um recipiente armazenado a uma temperatura de 10 graus Celsius e que exercia uma pressão de 3 atm. Considerando que o volume foi reduzido a 3 após o aquecimento do gás e que sua pressão passou a ser 9, determine a que temperatura o gás foi aquecido. Vamos lá. Gente, você vai parar e você vai falar assim, o que ele está querendo nessa questão? Bem, ele está querendo o quê? Ele está querendo a temperatura em que o gás foi aquecido. Caramba, como é que eu vou fazer isso? Gente, volta para a questão e tente entender a questão, beleza? Olha só o que ele disse. Certa massa de um gás perfeito, cujo volume era de 5 litros, estava contida em um recipiente a uma temperatura de 10 graus Celsius e que exercia pressão de 3 atm. Você tem um recipiente, dentro desse recipiente você tem um recipiente de volume de 5 litros, dentro desse recipiente você tem uma quantidade de gás a uma temperatura de 10 graus Celsius e essas moléculas desse gás exercem uma pressão de 3 atm. Beleza? Aí ele fala assim, ó, considerando que o volume foi reduzido a 3 litros, ou seja, você reduziu o volume, você alterou, você mexeu uma das variáveis de estado. Consequentemente, as outras variáveis de estado, elas também vão sofrer uma variação. E é exatamente o que ele diz. Após o aquecimento do gás, e que sua pressão passou a ser 9. Ou seja, a temperatura aumentou e a pressão também aumenta. Vamos dar uma olhada? Vem cá. Olha só. Eu tenho aqui, ó, uma primeira situação onde eu tenho essas molequinhas aqui, ó, do gás. Volume 5 litros, temperatura 10 graus Celsius, pressão 3 atm. Fiz uma transformação. Você viu? O volume diminuiu. O volume passou a ser 3 litros, a pressão passou a ser 9 atm e eu estou querendo saber essa nova temperatura. Gente, viu que você tem? Você tem massa? Você tem massa molar? Você tem constante universal dos gases? Não, Flávio, eu não tenho nada disso. Então, galera, você vai ter que utilizar a outra equação que a gente trabalhou, que foi a equação geral dos gases, que a gente conhece. P1V1T1, P2V2T2. P1 é a pressão na situação 1, V1 o volume na situação 1, T1 a temperatura na situação 1. E agora eu só vou fazer o quê? Uma substituição, galera. Pressão 1, 3. Volume 1, 5. Temperatura 1, 283. Ei, eu estou passando para Kelvin. Beleza? Eu estou passando para Kelvin. Pressão 2, 9. Volume 2, 3. E eu estou querendo exatamente quem? A temperatura 2. Turma, essa temperatura que você vai achar vai ser a temperatura em Kelvin. Aí vê que interessante. Você volta, aí você diz assim, eita Flávio, a gente achou 509,4. Vai para as alternativas. Eita Flávio, não tem resposta, errei. Ei, a temperatura que você está achando é em Kelvin. E as temperaturas, elas estão em graus Celsius. Então você vai ter que transformar de Kelvin para Celsius. Você vai subtrair de 509,4
273. Você vai achar 236,4 graus Celsius. Resposta da questão, letra D de Dinamarca. Tranquilo? Beleza? Vamos para a nossa próxima questão? Vamos lá. Terceira questão. Questão massa essa, viu? Interessantíssima. Cara de SSA2, viu? Cara de SSA2. Você do SSA2, liga a luz amarela aí, que tem uma questão cara de SSA2. Olha só. Em um laboratório de química, um frasco hermético de volume igual a 500 ml, contendo um resíduo de 7,4 gramas de éter, foi deixado próximo a uma janela sob a ação direta da luz solar e, após algum tempo, atingiu uma temperatura de equilíbrio igual a 40 graus Celsius, acima de seu ponto de ebulição normal. O éter residual, única substância presente no frasco, vaporiza-se completamente. Ele deu a massa molar do éter, ele deu a constante universal dos gases. Aí olha o comando. Tendo em vista essas informações, é possível afirmar que a pressão dentro do frasco, nas condições estabelecidas, é igual aproximadamente. Vamos dar uma interpretada nisso? Vou vir para aqui, beleza? Olha só. Tu tem um recipiente, e esse recipiente ele tem um volume de 500 ml. Tranquilo? Dentro desse recipiente, você tem éter. E você tem uma quantidade de éter igual a 7,4 gramas. Tranquilo? Galerinha, o éter ele é um líquido muito volátil. Então, ele se vaporiza com uma facilidade muito grande. O texto diz, a questão diz, né? Que você vai deixar esse frasco aqui, ó, próximo da janela. Como você deixou esse frasco próximo da janela e o éter ele é muito volátil, todo esse éter líquido que está aqui, ele vai vaporizar. Ele vai passar para o estado gasoso. Quando o éter passa para o estado gasoso, as molequinhas de gás que estão aqui vão exercer uma pressão. É exatamente a pressão dessas molequinhas de gás que a questão está querendo. Tá vendo? Quando a gente, turma, interpreta a questão ela acaba ficando mais fácil. Então, o segredo para as questões de cálculo em química é você primeiro o quê? Interpretar. Interpretação exige muito exercício, interpretação exige muita disciplina, mas a gente precisa aprender a interpretar uma questão. Tranquilo? Como eu falei para você. Turma, o que ele deu para a gente? Ele deu massa, ele deu constante universal dos gases, ele deu massa molar. Turma, equação de Clapeyron. Vamos embora. PV, Mzinho, Mzão, RT. Pressão, quem a gente quer, o volume. Você deve estar falando assim, Flávio, por que 0,5? Galera, o volume, quando você usa Clapeyron, obrigatoriamente tem que estar o quê? Em litros. 0,5 litros, 7,474, 0,082, 313. Já passei, tá? Para o quê? Para Kelvin. Pressão, fazendo essas continhas aqui, a pressão vai dar exatamente 5,13 atm. 5,13 atm está na nossa letra C. Então, a resposta da nossa terceira questão, letra C de Colômbia. Letra C de Colômbia. Legal? Dá o print na tela, vou contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Printou? Questão 4. Questão 4, ele diz assim, vamos lá. Um cilindro de 82 litros de capacidade armazena inicialmente 640 gramas de oxigênio a 27 graus Celsius. Um estudante abre a válvula do cilindro, deixando escapar o gás até que a pressão seja reduzida para 1,5 atm, aumentando-se a temperatura. Considerando que o oxigênio se comporta como gás ideal nessas condições, a pressão na situação inicial e a massa de oxigênio que permanece no interior do cilindro na situação final são respectivamente. Olha, novamente uma questão com cara de SSA2, tá? Turma, essa questão ela é interessante porque você aí tem duas perguntas, beleza? Vamos interpretar? Vamos embora. Olha só o que ele disse.
Ele disse que você tem um recipiente. Esse recipiente tem um volume de 82 litros. Dentro desse recipiente você tem gás oxigênio e a massa de gás oxigênio 640 gramas. Esse gás está a uma temperatura de 27 graus Celsius. Turma, só com isso aqui eu consigo calcular a pressão que o gás exerce aqui. Beleza? Aí ele fala que um estudante abre uma determinada válvula e uma quantidade de gás, oxigênio, escapa. Ele está querendo saber exatamente quanto de gás escapou. Quanto de gás escapou, porque nessa segunda situação você tem uma pressão de 1,5 atm. Então, são duas perguntas, você vai fazer dois cálculos. Primeiro cálculo, equação de Clapeyron, PV, Mzinho, Mzão, RT, pressão, quem você está querendo, 82 litros, 640 dividido por quem? Por 32, não é gás oxigênio? Gás oxigênio quanto é que é? O2. O oxigênio, ele tem uma massa molar de 16. 16 vezes 2, 32. 0,082 vezes 300, passando a temperatura de graus Celsius para Kelvin. A pressão vai dar exatamente quanto? 6 atm. Então, é a pressão que o gás exerce aqui, nessa situação 1. Aí, foi aberta uma válvula, uma quantidade de gás saiu tanto que a pressão caiu para 1,5. Ele está querendo saber essa massa. Aplicando Clapeyron de novo, PV, Mzinho, Mzão, RT, pressão 1,5, volume 82, Mzinho, quem eu quero saber, Mzão 32, 0,082 vezes 300. A massa de gás oxigênio que escapou igual a 160 gramas. Deixa eu ver aqui rapidinho qual é o gabarito. Letra D, novamente, de Dinamarca. Dá um print nessa primeira tela da resolução da primeira pergunta. 1, 2, 3, 4, 5. Printou. Dá o print agora da resolução da segunda pergunta. Também vou contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Viu que os problemas estão ficando mais fáceis? Veja, está ficando mais fácil por quê? Porque você aprendeu um método para resolver questão. E isso que é super importante. Vamos para a nossa última questão? Simbora! Quinta questão. Essa é mais leve. A última questão eu peguei mais leve. As duas, né? Terceira e quarta foram pesadinhas. Essa é mais leve. Um extintor de incêndio contém 3 kg de CO2. O volume máximo de gás que é liberado na atmosfera a 27 graus Celsius e 1 atm é... Galera, ele está querendo o volume máximo. Ele te deu massa, não te deu massa? Ô, gente, olha só. Você tem um extintorzinho aqui, ó, a base de CO2, de óxido de carbono. Ele te deu a massa, 3 quilos. Na equação de Clapeyron, você tem que usar a massa em gramas, por causa da massa molar. Temperatura, 27 graus Celsius. Passei para Kelvin. Pressão, 1 atm. O que ele está querendo saber? Ele está querendo saber o volume dessa determinada massa gasosa nessas condições. Clapeyron, cara. PV, Mzinho, Mzão, RT. Pressão 1, volume quem você quer. Olha a minha massa, 3.000. Massa molar 44. Massa molar 44 é dióxido de carbono, CO2. E ele deu na questão, não deu? Ó, CO2, carbono 12, oxigênio 16. 12 mais 32, 44. Beleza? 0,082 vezes 300. O volume, 1.677 litros. 1.677 litros está na letra C de Colômbia. Legal? Dá o print. Enquanto você dá o print comigo aí, ó. Isso. Galerinha,
chegamos ao fim da nossa pré-aula da semana 2, beleza? Super importante você participar da pré-aula, porque, lembre-se, a pré-aula são aquelas dicas que a gente vai te dar para você chegar na aula presencial sabendo do assunto. E a aula presencial ser para você extremamente rica, porque na aula presencial nós vamos trazer coisas novas, detalhes novos, para que você consiga a cada pré-aula e a cada aula semanal um crescimento incrível. Pessoal, 2019 é teu ano, a gente tá junto, eu, Xandinho e Gustavo, estamos aí, ó, ao teu lado. A gente segurou tua mão e a gente só vai largar tua mão dentro da universidade. Beijo!